Nós vamos, nessa noite aqui, dar um início, ao estudo do profeta Daniel. Como eu falei com os irmãos, que hoje eu ia estar falando sobre o profeta Daniel. Se apagar aqui e ficar ruim a transmissão, então apaga aqui para mim, por favor. Cadê meu operador de som? Ele foi arrebatado? Oh, meu Deus, está aqui. Meu filho, melhora um pouquinho para mim esse retorno. Eu não sei se esse cara... Não, esse cara aqui não está parado não, está funcionando. Mas é que tá muito grave aqui o meu retorno. Glória a Deus. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês. Ih, ficou ruim, né? Essa imagem assim ficou muito aberta. Vamos, que isso, gente? O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Eu quero falar hoje com vocês, irmãos. Nós estamos aí, diante de tanta coisa que está acontecendo, tanta coisa acontecendo no mundo, E eu tenho, chamado a responsabilidade de anunciar para os irmãos e para aqueles que estão assistindo a respeito do sinal, do fim dos tempos. Nós falamos quarta-feira retrasada a respeito das 7 igrejas do Apocalipse, alguns sinais que estão ali dentro daquelas igrejas que hoje se encaixam na igreja atual. E hoje eu quero falar a respeito da estátua que Nabucodonosor tem uma visão dessa estátua. E Daniel, ele ali é usado pelo Senhor para poder trazer discernimento a respeito daquela estátua. Só que logo em seguida, nos capítulos que se seguem, Daniel também vai ter uma visão. Só que Daniel vai ter a visão de 4 animais. Quem lembra disso? Só quem já estudou o livro de Daniel mesmo para saber, irmão. E ele vai ter visão de 4 animais. Eu quero falar justamente sobre a relação da estátua de Nabucodonosor com os 4 animais que Daniel viu. Irmãos, assim, pode ser que eu gaste aqui umas 2 quarta-feiras. Pode ser que eu gaste até 3. Mas eu preciso compartilhar com você a respeito dessa profecia que foi escrito, irmãos, se eu não me falha a memória, há 500 anos aproximadamente antes de Cristo. A profecia de Daniel foi anunciada, e essa profecia de Daniel contempla os nossos dias de hoje. Incrível isso, irmão. Isso me deixa assim perplexo. Como que Deus está realmente zelando para que as profecias se cumpram. Tudo que Deus falou aos profetas, Deus está fazendo se cumprir. Mas qual é o meu espanto, irmãos, e o que me deixa apavorado é saber que grande parte do povo de Deus não acompanham as profecias, estão completamente desligados delas. E eu preciso chamar a sua atenção. É por isso, irmão, preste atenção nisso. É por isso que tem muita gente vivendo uma vida cristã porca e relaxada. Por quê, pastor? Porque eles não acompanham a profecia. Logo, se eu não acompanho, eu não tenho motivo para me santificar. Logo, se eu não acompanho, eu não tenho motivo para viver um evangelho sério. Então eu posso viver de qualquer jeito. E aí é nessa que você vai viver de qualquer jeito que o diabo vai levar muita gente para a casa de Hades. Então, vamos lá, passa para mim aí. Bom, eu quero só fazer uma introdução rápida. Irmãos, eu vou acabar 9h30 em ponto. Não tem problema se eu não conseguir falar os outros slides. Quarta-feira que vem eu dou continuidade. Nós estávamos aqui numa adoração e eu senti de Deus que a gente deveria adorar mais um pouco. Amém? Irmão, adorar faz bem. Faz ou não faz? Eu não sei, não está na Bíblia, irmão? Mas podiam ter colocado isso, Quem canta, quem adora seus males, entendeu? Mas não está na Bíblia, irmão. Não vou inventar esse versículo, não. Mas vamos lá. Tá bom, meu filho? O livro
de Daniel. Vamos lá, só uma introdução. O livro leva o nome de seu personagem principal, que é Daniel em hebraico. Em grego e nas línguas ocidentais, semelhante à grafia, pronuncia. O nome de Daniel é de origem hebraica, que significa Deus é o meu juiz. Eu lembro que quando nós começamos o jejum no mês de março, que foi o jejum da justificação de Deus, o Senhor falou comigo logo no início que a gente começou o jejum, estuda o livro de Daniel. E eu comecei a estudar o livro de Daniel, e aí, quando eu me deparei com o significado do nome de Daniel, que significa Deus é o meu juiz, eu fiquei assim, assustado, porque então eu comecei a procurar entender o que Deus estava querendo falar conosco. A gente entra no jejum do juízo de Deus, né, para Deus fazer justiça, e aí Deus me leva ao livro de Daniel, que significa Deus é o meu juiz, e aí entra o mês de meado de março, né, para abril, se estabelece uma crise, ou melhor, uma epidemia no mundo, que também chega no Brasil, e muitos profetas já têm se pronunciado, já buscaram, irmãos, muitos vídeos de 2018, 2017, de profetas que profetizaram uma epidemia que ia alcançar as nações, o mundo, e que ia matar muitas e muitas pessoas. Já tem muitos vídeos na internet de profetas que profetizaram isso. E eu lembro que no domingo, no nosso clamor do 120 aqui, quando o Senhor usou um profeta aqui na igreja para falar a respeito do que estava acontecendo, e o Senhor falou conosco aqui que havia um anjo da justiça sendo estabelecido nas nações, e a espada do Senhor estava passando nas nações. E na segunda-feira de manhã o Senhor falou comigo para eu ler o livro de Crônicas. E quando eu comecei a ler o livro de Crônicas, segunda Crônicas, eu me deparei quando o anjo da justiça visita Jerusalém. E Davi, por causa do censo que ele fez, o anjo da justiça vai visitar, que Deus reprova. E quando o anjo da justiça visita Jerusalém, Davi fica desesperado, porque ele consegue ver o anjo com a espada desembainhada. Então, irmãos, nós precisamos compreender que Deus, Ele está falando em todo o tempo. Irmãos, escuta o que eu vou dizer para você. Se Cristo voltar hoje, muito provavelmente, muitas pessoas não irão ser arrebatadas com Cristo. E não é por falta de Deus falar, porque Deus está falando. É por falta das pessoas não darem ouvido ao que Deus está falando. E quando nós não damos ouvido, logo a gente não tem responsabilidade, a gente foge das nossas responsabilidades. Então vamos entender, irmãos, o que Deus está falando nesses dias. É tempo da gente se posicionar. Não é tempo de você ficar relaxado. O tempo de ficar relaxado acabou. Agora é tempo de você deixar o relaxamento de lado, retomar a tua vida espiritual, se santificar e ficar preparado para a volta do Messias. Então vamos lá. Então Deus é o meu juiz. Então a gente já consegue entender que há um juízo de Deus sobre as nações, irmãos. Não tem como fugir disso. Deus não é ruim assim. Lê lá o livro de 2 Crônicas. Não é a primeira vez que o anjo da justiça passa na terra. Não é a primeira vez. Você lembra de Abraão? Quando ele tinha um sobrinho chamado Ló. E aí Deus falou para o anjo da justiça: visita a cidade de Sodoma e Gomorra. Faz o quê? Taca fogo nela. Não é a primeira vez que o anjo da justiça passa na terra, não, irmão. Então para com esse negócio que Deus é amor, Deus não faz isso. Deus faz. Principalmente com a humanidade caída que está nos dias de hoje, onde o pecado tem se alastrado, entrado nos templos, nas igrejas. Então, meu irmão, abre teu olho. Quando foi levado à Babilônia, teve seu nome mudado para Beltesazar, cujo significado é desconhecido. No entanto, alguns opinam que o significado seja Bel, proteja a sua vida. O nome hebraico pode ser uma transliteração de um nome comum da Babilônia, Balash, aquele ali, que significa proteja a vida dele, no qual o nome da divindade invocada é omitido, provavelmente seja o Deus Bel. Vocês sabem que todos aqueles que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia,
ali Nabucodonosor seleciona os melhores jovens, os mais inteligentes, os mais cultos, aqueles da linhagem real. Então Daniel é escolhido entre eles para poder fazer parte de um treinamento pessoal de Nabucodonosor. Logo então ele já muda o nome de todos esses jovens e vai colocando nomes referentes aos deuses que eles adoravam na Babilônia. Passa para mim. Daniel era membro de uma família real e nasceu em 623 a.C., aproximadamente no tempo da reforma de Josias e do princípio do ministério de Jeremias. Foi levado para a Babilônia em 605 a.C., na primeira deportação. Mais ou menos em 603 a.C., Daniel, com aproximadamente 20 anos de idade, foi declarado governador da província da Babilônia e chefe supremo dos seus sábios. Bom, alguns historiadores dizem que Daniel, quando foi deportado para a Babilônia, ele tinha entre 13 a 15 anos de idade. Agora, com 20 anos, ele assume o governo da Babilônia. É diferenciado ou não é? É ou não é, irmão? Com 20 anos de idade, o garoto tomou conta do palácio e do governo da Babilônia. Foi declarado governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Ele era, portanto, o conselheiro mor de Nabucodonosor. Durante 70 anos, Daniel serviu a seis governadores babilônicos e a 2 persas. No governo de 3 deles, Nabucodonosor, Beltesazar e Dario I, foi elevado a primeiro-ministro. O judaísmo não reconhece Daniel como profeta. O argumento é que Daniel não ocupa a posição. Enfim, alguns judeus antigos questionam alguns relatos de Daniel, porque Daniel viveu praticamente toda a sua vida na Babilônia. Então, alguns judeus questionam, o livro de Daniel, mas ele é aceito como um livro profético que o profeta escreveu em direção ao povo de Deus. Passa para mim. Bom, aqui começa o assunto que nós queremos abordar nessa noite com vocês. Eu falei só uma breve introdução para você entender um pouco do livro de Daniel, Aqui começa. Vamos entender um pouco essa questão abre a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Eu vou ler só alguns versículos. A partir do versículo 24 é onde Daniel vai esclarecer o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele era um rei tão empoderado, irmão, tão autoritário, que ele junta todos os seus mestres, todos os seus adivinhos, todos os seus sábios, e ele pede para os seus profetas, os seus sábios, trazer o discernimento do seu sonho, sem que ele conte o sonho. E aí olha o que Nabucodonosor vai dizer: se vocês não trouxerem o discernimento, eu vou matar todo mundo. Ele já emite o dito, ele já chama um general da sua guarda e já bota esse dito aí: se os sábios não trazerem o discernimento do meu sonho, eles vão morrer. E aí os sábios ficam: conta, rei, para que a gente venha discernir. Ele vai chamar os deuses. Vocês vão ter que trazer sem que eu conte. E essa informação chega para Daniel. Quando chega para Daniel, Daniel pede desesperadamente, porque Daniel fazia parte da corte real. Ele também, a gente leu ali na introdução, que ele era o maioral dos sábios. Então Daniel vai desesperado, pede para se apresentar na presença do rei Nabucodonosor. E ali Daniel pede um tempo para ele: me dá um tempo, para que eu traga o discernimento do seu sonho. E aí Daniel faz o que, irmão? Chama os seus 3 melhores amigos, fala do dito para eles: olha, o dito é esse, o rei vai matar todo mundo, nós precisamos orar para que o nosso Deus traga discernimento e revelação do rei Nabucodonosor. Foi o que eles fizeram. Eles passam aquela noite em oração. Daniel pega no sono
E Deus então traz toda a revelação do sonho de Nabucodonosor. Então aqui no capítulo 2, a partir do versículo 24, é onde Daniel vai começar a trazer o discernimento do sonho. Vamos lá, vamos ler. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa, indagou aos seus conselheiros: não lançamos... Não, peraí. Ai meu Deus. Peraí, o vento pulou aqui, o negócio eu não vi. Vai. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: não mate os sábios da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que tive. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: encontrei entre os exilados de Judá os homens que esclarecera ao rei o significado do sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem astrólogos ou místicos lhes poderiam revelar. Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus quem mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram assim: o rei, quando estava repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrera nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em tua visão esta estátua era enorme e impressionante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. E quando estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua aos pés, de ferro e de barro, e o destroçou. Então o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se abate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra atingiu a estátua e tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós o interpretaremos para o rei. Vamos ver a interpretação do sonho agora. Ó rei, tu és rei de reis, e quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Ó, começou o discernimento. O rei Nabucodonosor representa a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um exército, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmagalhar tudo, e assim como o ferro despedaçará tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaço todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram uma parte de barro e uma parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido,
mas depois assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas observado ferro misturado ao barro lamacento, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças. Versículo 43, se farão o que, irmãos? Buscar o que? Fazer alianças. Alianças o que? Alianças o que? Políticas. Guarde isso. Os pés são reis que vão se levantar para se fazer alianças políticas. Por intermédio, aqui Daniel está falando por intermédio de casamento. Por que por intermédio de casamento? Porque naquela época as alianças eram feitas através de casamento. Então Daniel traz uma interpretação de entendimento para aqueles dias que seria casamento, mas não é casamento, porque nos nossos dias de hoje não é casamento. Mas você lembra de Acabe e Jezabel, não lembra? Da aliança que Acabe fez com o pai de Jezabel. O que Acabe teve que fazer? Casou com o demônio, só para poder ter uma aliança com uma nação. Então vamos lá, vamos seguindo. Por intermédio de casamento, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará do mesmo modo, que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído, e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos os outros reinos, e subsistirá para todo sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que mediante um só golpe fez em pedaço o ferro, o bronze, barro, a prata e o ouro. Deste modo, o Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. Bom, aqui Daniel começa a trazer o entendimento para o rei Nabucodonosor daquilo que ele viu. Mas vamos continuar. Vamos entender melhor a estátua. Cabeça de ouro, busto de prata, cintura de bronze, perna de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Aqui eu fiz uma introdução aqui falando exatamente sobre aquilo que nós lemos. Pode passar, por favor. Bom, é a mesma coisa aí, pode passar. Aí eu falo sobre o decreto que teve. Pode passar. Bom, aqui vocês não vão conseguir ver que ficou pequeno. Eu faço tudo no celular, irmão, você acredita? Tem um programa no celular que eu faço tudo no celular. Aqui está falando exatamente dos impérios que Daniel teve a visão. O primeiro império é o império da Babilônia. O segundo império, eu não estou conseguindo ler também, mas é o império medo-persa. O terceiro império, eu não vou conseguir ler também. O segundo é qual? Vocês estão vendo aí melhor, né? O segundo é Pérsia. O terceiro, qual? Grécia, os gregos. Então a cintura são os gregos. As pernas, Império Romano. Os pés, não falo os pés agora não. Segura aí. Então presta atenção. Daniel está trazendo discernimento daquilo que o rei viu. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito doida, porque nós lemos ali que Daniel está 600 anos antes de Cristo. Pelo amor de Deus, entenda isso. 600 anos antes de Cristo. Nabucodonosor tem uma visão
de reinos que vão governar sobre a terra, inclusive do abatimento do reino dele. Então ele é a cabeça de ouro. Só que veio o Império Medo-Persa agora e destrói Nabucodonosor. E aí o Império Medo-Persa começa a reinar, começa a governar. Logo depois vem os gregos, vence a Pérsia. Nós precisamos entender o propósito de Deus em tudo isso. Quando os gregos assumem, Deus assume o governo através dos gregos, porque a cultura dos gregos proporciona a divulgação do Evangelho. Logo depois dos gregos vem o Império Romano. Eu não sei se você sabe, mas o Império Romano cooperou com o Evangelho. Sabem que, irmãos? Na construção de estradas. Quem começou a construir estradas foi o Império Romano, facilitando a ida do Evangelho para as nações. Então nós precisamos começar a entender que tudo realmente tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito. Passa para mim. Depois da estátua, Daniel que vai ter uma visão agora. Daniel vai ter uma visão de 4 animais. Eu acho melhor deixar os animais para semana que vem. Tá do tempo. Está lá em Daniel 7, do versículo 1 ao 8. E depois do 15 ao 28. Agora quem está tendo a visão do que está prestes a acontecer é o próprio Daniel. Daniel vê 4 animais que surgem do mar, com um aspecto totalmente diferente da normalidade. Muito assustado com o que está vendo, ele vai questionar o anjo do Senhor, sobre o que seriam aqueles animais. Então a revelação se assemelha à visão que Nabucodonosor vai ter. Você quer abrir aí Daniel capítulo 7? Daniel capítulo 7, do versículo 1 ao 8, diz assim: certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Beltesazar, Bel proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho, algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos: em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos dos céus agitando o grande oceano. Então vi 4 grandes animais diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Os primeiros assemelhavam-se a um enorme leão, e tinha asas de águia. E eu contemplei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e em que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a um imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dado toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite, com meu sonho, vi ainda um 4º animal horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores, e tinha quantos chifres, irmão? Quantos chifres? E tinha 10 chifres. E quando eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre, porquanto pequeno, que apareceu entre eles.
e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surge entre os dentes, os demais, tinha olhos como os olhos de um ser humano, e uma boca que falava com soberba e arrogância. Depois do 15 ao 28, Daniel vai continuar falando a respeito do significado dessa visão. Eu vou ler só isso aqui, irmãos, para a gente poder terminar, tá bom? Amém? Amém? Vocês querem que eu continue até um pouco mais ou não? Amém ou não? Quem quer que continue, levanta a mão. Abaixa. Quem quer que acabe, vai levantar a mão. Ué, eu não estou entendendo nada. Nem todo mundo levantou a mão, ficou com vergonha de levantar agora. Deus está vendo, irmão. Então vamos lá, segunda parte. Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, num sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estava e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. Eu pude observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação. Presta atenção. Eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Perceba que, quando esses reinos estão aparecendo, já é a segunda vez que Deus vai falar a respeito do seu reino. Na estátua aparece o reino de Deus, um governo que vai sobrepor todos os governos, todos os reinos. Está falando da igreja. Agora, pela segunda vez, Daniel está tendo a visão dos animais e o anjo está explicando para ele: olha, de novo vai aparecer quem aqui? A igreja. Olha só. Eis que, versículo 18: no entanto, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Ué, o que tem a ver, irmãos? Diante de tudo isso que Daniel está tendo a visão, da estátua, dos animais, o que tem a ver a igreja ali no meio? Nós vamos entender isso. Diante disso, eis que saber o verdadeiro significado do 4º animal, porquanto era muito diferente de todos os demais animais e horripilante deles, e os seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade, e ainda pisoteava todos os restos que deixaram para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro, e enquanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que possuía olhos semelhantes aos olhos humanos, e uma boca que proclamava muitas palavras, e todos os grandes, e com grande soberba. Enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceria contra eles. De novo aparecendo a igreja aqui, ó. Até que veio o ancião maior, rico em dias, e todo juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomarão posse do reino a eles confiado. Então ele me deu o seguinte esclarecimento: o 4º animal é um 4º reino que surgirá da terra, será diferente de todos os outros reinos passados, e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos 10 chifres, presta atenção nisso, ó. 10 reis se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e humilharás 3 dos 10 reinos. Esse reino diferente faltará contra o Supremo e oprimirá os seus santos, e tentará alterar o calendário, as festas religiosas. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
até aqui, não é isso? Até o versículo 28 que eu falei. Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo, e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. Assim, o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos. E o povo de Elion, o Altíssimo, e o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão e obedecerão e servirão eternamente. Este, portanto, é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos, tanto que estremeci e o meu semblante empalideceu. Contudo, guardei tudo o que vi e ouvi comigo mesmo. Vamos entender um pouco sobre isso aqui. Agora que já falei sobre isso, pode passar. Então Daniel agora ele tem a visão de 4 animais. O que representa os 4 animais? Exatamente o que a estátua representa. Só que Deus agora fala de uma outra forma com Daniel, e Deus vai trazendo mais detalhes para ele da visão de Nabucodonosor. Aqui eu coloquei aqui, vocês não vão conseguir ver que está pequeno, mas o primeiro reino é o leão, que é a Babilônia, A data de governo de reino da Babilônia foi de 505 a 539, é isso mesmo? 539, não sei se ele está conseguindo ver lá. O segundo animal que ele vê é um urso, que é o Império Medo-Persa, que foi de 539 ao que aí? Dá para ver aí? 331. Depois ele vai ter a visão do leopardo com muitas asas, que é a Grécia. Ali está a data também. Depois ele vai ter a visão do quarto animal, que ele não consegue descrever a aparência do animal. Ele só vai dizer o seguinte: ele era horrível, ele tinha dentes de ferro, ele tinha ferros nas patas, nas unhas, e 10 chifres na cabeça. Esses 10 chifres, nós lemos aqui, representam 10 reis. Só que em dado momento, os 10 chifres, saem mais um chifre no meio, e esse chifre que sai no meio, ele destrói 3 dos chifres. É muita loucura, não é, irmão? São muitos enigmas, mas você vai ficar doido. Daniel então começa a compreender melhor o que Deus havia mostrado para Nabucodonosor, porém agora em uma escala maior de entendimento. Passa. Aqui está a junção do quebra-cabeça. Eu fiz uma junção aqui, até escrevi: vamos juntar o quebra-cabeça. Cada animal representa uma parte da estátua, tá vendo? A cabeça de ouro, o leão. O busto de prata representa o urso. A cintura de bronze representa o leopardo, e a perna representa eu botei a besta ali. Só que você reparou que não fala dos pés? Aqui ainda não há uma menção, não há nada falando sobre os pés. Por que não está se falando sobre os pés? Se você ler o capítulo 8 de Daniel, você vai ver que Deus vai falar para ele. Aí aparece o anjo Gabriel. Quem lembra do anjo Gabriel? Vamos ver o anjo Gabriel, o que vai falar para ele? Capítulo 8, a partir do versículo 15. Abre aí, é estudo bíblico, irmão. É quase uma escola bíblica, mas aqui o negócio é mais louco. Todo mundo gosta quando o anjo Gabriel aparece. Gosta ou não gosta? Então vamos entender por que ele apareceu. Vamos lá? Versículo 15. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro. Eita! E ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai, e bradou: Gabriel, revela a este homem o significado da visão. Irmão, o negócio é tão doido
tão doido, que Deus enviou Gabriel para explicar a visão para Daniel. Olha que negócio forte. Vamos lá. Assim que ele se aproximou de mim, onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado, com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Como que Daniel, 600 anos antes de Cristo, vai ter a visão do fim dos tempos? Daniel já estava tendo uma visão do que aconteceria nos dias chamados hoje. É muito louco, irmão. Mas vamos continuar. Enquanto ele falava comigo, eu com o meu rosto em terra fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. E em seguida me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira. Está escrito aí na tua Bíblia assim? Nos últimos tempos da ira. Tem alguma semelhança com o livro de Apocalipse? Aonde Deus fala que ele vai derramar o que? O cálice de quê? O cálice da ira do Senhor será derramado? Então vamos lá. Porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que vis crescer na fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia. E o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se a 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcia e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Quem será esse? Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo, destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, e terá êxito em todas as suas pelejas, derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens, destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram, para viver em paz. Olha isso. E ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção da mão humana. E finalmente, quando a visão das tardes e das manhãs, que já é uma outra visão que eu não vou falar hoje. Escute, olha o que Gabriel está revelando para Daniel. Irmãos, isso aqui vai te deixar de cabelo em pé. O que Gabriel está revelando para Daniel é o que está acontecendo nos dias de hoje. Só que você nunca vai imaginar, quase 3.000 anos atrás Daniel profetizou isso. Ó, quase 3.000 anos atrás. Passa para mim. Aqui eu fiz um resumão, contando um pouquinho da história, daquilo que Daniel viu. Aqui alguns governos que se passaram, e aqui são os impérios que vieram. Perceba que aqui embaixo, você não vai conseguir ver daí, mas eu coloquei um outro império aqui já. Alguém está conseguindo ver? Não. Qual é o império que está aparecendo aqui? Europa. A Europa existia nos dias de Daniel, irmãos?
quem começou a existir dentro da profecia de Daniel foi o Império Romano, que é a perna. Quando o Império Romano surge, ele invade Israel, né? Destrói tudo, destrói templo. Você já sabe dessa história toda. O Império Romano, depois de um tempo, vai se fortalecendo. Há ali uma guerra de religiões, você lembra? Constantino estabelece então a era papal. Isso aqui é uma coisa que não é bom nem filmar, porque a gente é mais religioso que qualquer outra coisa. Deixa eu vir para cá, fugir da câmera. Constantino então estabelece a era papal. Ali é tipo um acordo de paz entre protestantes e católicos. Agora os protestantes começam a se aliançar. A era papal. Então ali começa, o governo romano começa a se estabelecer. Entenda isso, vai se fortalecendo. Só que depois o governo romano se divide. Aí se divide em quantas nações? Em 10 nações. Eu vou falar sobre as nações. Passa para mim. Depois eu vou, qualquer coisa eu boto esse estudo lá no grupo da igreja. Os irmãos pesquisam. Quem tiver interesse, né, irmão? Estudar em casa, procurar entender com mais detalhes. Porque aqui o tempo é curto, a gente tenta ir acelerando. Aonde nós estamos? Bom, na cabeça nós não estamos, porque é a Babilônia. No peitoral nós não estamos, é o Império Medo-Persa. Na cintura nós não estamos, que foi o Império Grego, não é isso? Nas pernas nós não estamos, porque foi a época do Império Romano. Só que o Império Romano se fortalece, se divide entre 10 nações, estabelece o governo papal, porque presta atenção, irmão, o governo papal, o Papa, ele tem a figura de um rei, beleza? O Papa, ele tem uma figura de rei. Então se estabelece os reinos que são divididos. Aonde nós estamos então? Nós estamos aonde? Nos pés. Entenda isso. Cabeça já passou, peitoral já passou a profecia, cintura passou, pernas passou, e agora estamos nos pés. Aí Daniel está dizendo o seguinte: surgiu um quarto animal. Eu coloquei essa imagem aqui, tá? Não sei o que apareceu lá, irmão, e ele não consegue dizer. Aparece um quarto animal, porém esse quarto animal tem 10 chifres, e ele vai dizer que são 10 reinos de 10 nações. O que o anjo está dizendo para ele, Gabriel? Daniel, essa visão é do futuro, não é de agora, são visões que vão acontecer, mas escreve. Então, peraí, se nós estamos nos pés, quem são essas nações? O que está para acontecer? Se Gabriel disse para Daniel, anota, porque tudo isso é a respeito do fim dos tempos. Então nós estamos em que momento da igreja? Momento do fim. Aqui eu botei alguns textos bíblicos que vai falar sobre isso, no livro de Daniel. Daniel 2, do versículo 41 a 43, vai falar sobre as nações. Daniel 7:7, Daniel 7, do 23 ao 25. Todos esses versículos vai falar a respeito das nações, dos chifres, dessas coisas aí. Yahweh está dando a revelação para Daniel sobre o que significa os pés. Os 10 dedos representam 10 nações, que também é representado pelos 10 chifres do monstro. Beleza até aí?
Os pés têm 10 dedos, sim ou não? Só se for o pé do Lula. Deve ter um dedo a menos. Mas tem 10 dedos. E os 10 dedos também representam os 10 chifres do animal. Vamos seguindo. Meu irmão, até... Volta, não era para servir isso agora. Irmãos, até para fazer... Pergunta ela como é que eu fiquei hoje. O dia todo fazendo esse estudo, irmão. A cabeça ferve. As crianças gritando. Meu Deus do céu, me ajuda. Porque é muito trabalhoso, é muito detalhe que você tem que ir atrás, pedindo Deus direcionamento, revelação, é muita coisa. Mas agora você vai se assustar com o que você vai ver. Passa. Quem é esse cara aqui? Quem é ele? Emanuel. Emanuel significa o que, Rebeca? Está cega, menina? Ela está assim, ó. Esse carinha aqui se chama Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus. O que Emmanuel Macron fez quando ele assumiu o reino dele, ou melhor, o governo dele? Emmanuel Macron propôs, isso está na internet, tá, irmão? Pode botar no Google lá. Emmanuel Macron propõe união de 10 nações para fazer um poder bélico. Só que, olha o argumento de Emmanuel Macron: contra o terrorismo. Ele convoca 10 nações. Aqui no caso tem 9. Por que tem 9? Aqui você vai ver aqui, ó, 9 países europeus criam um grupo de intervenção militar, porque a Itália não queria se vincular a Macron, porque o governo italiano que estava lá. Só que caiu o governo da Itália, surgiu um outro governo, e a Itália agora se filiou a Macron. Então essa reportagem ainda a Itália não tinha entrado ainda, mas a Itália já entrou. Então agora tem 10 nações com Macron. Essas nações, elas estão completando o que, pastor? Os pés da estátua, os chifres de cima do monstro. Os 10 chifres já foram estabelecidos. Passa para mim. Volta para mim. Aqui está a referência bíblica das 10 nações. Eu botei ali. Passa. Aqui está a reportagem das nações que completa os 10 chifres. Olha, França, Alemanha, vai anotando aí, ó. Bélgica, Dinamarca, Holanda, só países que nós vamos entrar. Estônia, Portugal, Espanha, Reino Unido e por último a Itália. Pastor, o que o senhor está dizendo? O chifre já está completo. Os 10 chifres estão completos. Os pés da estátua está completo. Quando que isso aconteceu, pastor? Quando Macron assumiu o poder. Quanto tempo faz? 3 anos. Há 3 anos essas nações não existiam unidas. Macron é estabelecido agora para fazer uma profecia de Daniel se cumprir, que foi profetizado há 2600 anos atrás. Gente, pelo amor de Deus, está entendendo, tá? Passa para mim. Aqui não, deixa aqui. Volta. Os 10 chifres. Aqui eu botei, né? A Itália foi a última das nações. Esses são os 10 chifres. Passa. Aqui eu coloquei mais algumas referências bíblicas sobre o pequeno chifre que surge no meio dos 10 chifres. Eu acho que eu vou conseguir terminar. Falta 5 minutos para as 10. Falta muito aí para terminar? Vê aí. Não, senão vai acabar muito tarde, tem que vigiar. Faltam 3? Ah, dá, irmãos? Já estamos na chuva, dá? Então vamos se molhar. Então aqui, ó, as 10 nações da Europa e os chifres pequenos. Se você estudar, preste atenção, se você estudar a história
você vai descobrir que a Europa é o nome de uma mulher. Pode estudar. A Europa é o nome de uma mulher. Quem é que quer casar com a Europa na Bíblia? Quem é que vai casar com a Europa? Quem vai casar com a Europa, irmão? Alguém chutou aí? Não, falaram aí, falaram. O anti. Sabe quem vai casar com a Europa, irmão? O anticristo. O período de Daniel afirma que, dentre os 10 chifres das nações da Europa, surge um chifre pequeno. Ele não é uma simples nação, porque começa a atacar o povo de Deus e tenta triunfar e tenta mudar a lei de Deus. Isso aqui é uma outra profecia que nós lemos aqui, mas eu não vou falar sobre isso. Está o capítulo 7, versículo 25, porque essa profecia já se cumpriu. Vai falar a respeito de alterar as festas, essas coisas. Depois que se levantar outros que será diferente dos primeiros, abaterá 3. O que vai acontecer? Tá ruim esse sonho. O que vai acontecer? Quando essas 10 nações estiverem estabelecidas, agora, bota, irmãos, bota no Google aí, quem tem internet aí agora, bota assim: Papa convoca a reunião das potências da Europa. Vai aparecer para você aí agora uma data, do dia 14 a 17 de maio. Pode botar aí, vai aparecer para você aí. Alguém já botou? Ó, aqui ela já botou. Lê, peraí. Lê. Papa convida líderes mundiais para discutir pacto global sobre educação. Chuta quem vai ser os líderes mundiais que vai fazer a reunião com o Papa. Sabe qual vai ser o tema dessa reunião? Nós precisamos de um único governo. Esquece esse negócio de educação global. É que eles têm que botar uma imagem positiva para a mídia. Nós precisamos de um único governo. Vai ser o tema dessa reunião. Já existe uma moeda única. Opa, quando? 14 de maio de 2020 que vem. Está propensa do dia 14 ao dia 17. Por quê? Chuta, irmão, dia 17 é aniversário de quem? Oi? Alguém falou aqui. Dia 17, Macron completa 3 anos de governo. Dia 17 de maio, Israel completa 73 anos que voltou a ser uma nação. Dia 17 de maio está estabelecida essa reunião para acontecer. Tá aí, do dia 14 ao dia 17. Depois tu vai ler na reportagem. O que isso quer dizer? Que o Messias pode ser apresentado ao mundo agora. Vocês estão acompanhando meu raciocínio, gente? É porque é um negócio tão louco que eu preciso saber se vocês estão entendendo. Quem é o falso profeta na Bíblia, no Apocalipse? O falso profeta é aquele que prepara o caminho para quem? Para o anticristo. Então o falso profeta fez uma reunião agora, vai fazer uma reunião para apresentar para as 10 nações o anticristo. O anticristo, queridos, ele é uma influência política. Você está achando que vai aparecer aquele monstro com 10 chifres na cabeça? Ninguém vai seguir aquilo não, irmão. O anticristo é um demônio das trevas que vai se apoderar de um homem. E ele vai trazer, como nós lemos em Daniel, um governo que aparentemente vai apresentar uma paz. Mas depois ele vai fazer o que com o dente de ferro e com as unhas de ferro? Vai devorar as nações.
Isso pode acontecer agora, 17 de maio. Oi, Aline, sou eu com quem? Com esse rosto aqui? É? Meu Deus. Irmãos, você tem que acompanhar a profecia. Vai ter agora essa reunião. Pode ser agora, 17 de maio, que o Macron possa ser anunciado como o maior líder da Europa, para liderar toda a Europa. E a partir daí, ele pode ser apresentado como um líder geral para as nações. O Macron, ele já tem uma moeda própria, já tem uma moeda com a imagem dele, o dinheiro único para governar o mundo. Ele agora vem com uma proposta de combater o terrorismo, ou seja, para trazer uma paz. Tudo indica, não estou dizendo que é, tá? Tudo indica que o Macron pode ser esse líder que vai ser apresentado. Macron está assim com o falso profeta, ó. Só que aqui, eu botei aqui, que haverá, quando esse governo for apresentado, 3 nações vão recuar. Fica ligado, que são os 3 chifres que vão quebrar. Está escrito aí, os 3 chifres que vão se partir, porque o chifre pequeno vai começar a exercer uma liderança. Esse chifre pequeno que vai exercer a liderança é o anticristo, que vai vir para governar e para dominar as nações. Eu botei aqui, tais características de poder. Isso aqui eu já falei. Passa para mim, está acabando. Aqui fala, eu botei aqui o 4º império, mas segundo alguns estudiosos, esse chifre que nasce será o ressurgimento do Império Romano, o chifre que renasce. Porém, ele estará sob o comando de um dos líderes mais fortes que todos já viram, ou seja, os 10 países estão se unindo de novo a Roma, representado pelo rei, governo do Papa. Ou seja, o Império Romano se fortalece de novo. Vai representar o ressurgimento do chifre que aparece ali. Só que agora ele vem governar. O que nós lemos aqui em Daniel? Que esse líder fala com arrogância e com soberba. Ou seja, esse líder é a figura do anticristo, que vem com autoridade. Irmãos, e Daniel está dizendo para a gente que ele vai ter autoridade, ele vai fazer sinais acontecerem. O que o livro de Apocalipse vai dizer que até fogo do céu ele pode fazer descer, irmão. Só que, sempre que a gente está lendo sobre esses acontecimentos, a gente está vendo o que vai acontecer com a igreja. Você percebe que a igreja, nesse contexto histórico, a qualquer momento ela vai ser arrancada da terra. Quem são esses santos então, pastor? Que o anticristo vai pelejar contra eles, não é a igreja. Aqui está falando do povo de Israel, porque aqui os santos representam a nação de Israel, porque a nação de Israel até esse momento vai estar assim, ó, de boca aberta para o Messias que apareceu para eles. Só que ele vai mostrar a sua cara a qualquer momento, e quando ele mostrar a sua cara, a nação de Israel vai rejeitar ele. Então ele pelejará contra a nação de Israel. Aí acontece uma outra profecia que é de Zacarias. Então o Senhor colocará os seus pés no monte da transfiguração, acompanhada dos santos, a igreja, e com o sopro da sua boca, diz Filipenses, ele destruirá os inimigos da igreja para sempre. Você percebeu que eu fiz questão de destacar, toda vez que a gente está lendo sobre o que está acontecendo, então os santos sairá, então os santos estará, então os santos vai para não sei aonde. Passa para mim. Aqui eu coloquei essa imagem porque deu aqui para descrever melhor o surgimento do anticristo, do falso profeta.
Aqui você percebe que os dentes, ó, eu botei aqui uma descrição, que os dentes representam a força bélica e poderosa que a Roma vai possuir. Ó, juntou 10 nações. As 10 nações vão juntar uma força bélica, irmão. Ali o poder bélico deles vão ficar fortalecidos. Representa o quê? Representa os dentes, que vem para destruir. Lá está o chifre, olha lá, ó. Representa o anticristo, que baterá 3 dos 10 reinos. Aí, é porque comeu um pedaço ali. Falando sobre o quê? Sobre a forma de 7. Ali, lá em cima, meu filho, lá em cima, lá, ó. Em cima do chifre lá que está uma seta vermelha. Tá ruim de ler? Vai abater 10 reinos. Vão ficar 7 reis, é isso, tá? As 10 pontas embaixo simboliza 10 reinos que se levantarão no fim dos tempos. Tá, beleza. Eu acho que acabou, passa para mim. Acabou? Então acabou. O que eu vou falar semana que vem? Eu vou mostrar para você no livro de Apocalipse aonde todas essas profecias vão se encaixar. Porque Daniel falou o seguinte: eu tive a visão do fim dos tempos. O Apocalipse para a gente sinaliza o que, irmãos? O fim dos tempos, sim ou não? O que a gente precisa estar atento, irmãos, nessa última hora? É que todas essas profecias de Daniel já estão se cumprindo. Desde que Emmanuel Macron assumiu o governo dele, ele conseguiu juntar as 10 nações que completou os chifres do animal ou os pés da estátua. O poder bélico de Roma então é fortalecido, porque quem está à frente disso é o Papa, ele que está reunindo tudo isso. Dia 14, acompanha o jornalismo, irmão, do dia 14 ao dia 17 de maio, fica atento. Se essa reunião acontecer, porque essa epidemia está aí, pode ser que seja cancelada, pode ser, mas se não for cancelada essa reunião, fique atento, porque a qualquer momento pode ser anunciado um governo único para a Europa. Se for anunciado um governo único para a Europa, irmão, bota o joelho no chão, porque é sinal que o anticristo vai se manifestar. E aí eu peço a Deus para levar a gente, que eu não quero ficar aqui não, irmão. Se você quiser ficar, show de bola, mas eu não quero ficar não. Então, ó, anota aí na tua agenda, do dia 14 ao dia 16 de maio, reunião do Papa. Acompanhe, irmãos, fica ligado, porque alguma coisa pode acontecer, e a igreja precisa estar atenta a essas profecias. Bom, Daniel está fechando, ó, Daniel está fechando o ciclo profético dele. Quem vai abrir agora? João. Semana que vem nós vamos falar sobre João, abrindo o ciclo profético dele. Amém? Vamos orar? Fique de pé.